Olá, queridos alunos e alunas da Escola Família Agrícola Nova Esperança, aqui do território do Alto Rio Pardo. É com prazer que eu estou aqui hoje para fazer uma motivação inicial para um conteúdo que vocês vão estudar, que é a organização social e política da nossa microrregião do Alto Rio Pardo, do nosso território. Como vocês sabem, o Alto Rio Pardo fica no extremo norte de Minas Gerais, já fazendo divisa com o estado da Bahia e automaticamente também fazendo divisa da região sudeste com a região nordeste. Dentro especificamente de Minas Gerais, o Alto Rio Pardo está entre o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Climaticamente, o Alto Rio Pardo está no chamado Polígono das Secas, aquela região em que naturalmente as secas são cíclicas, são da natureza. Porém, nas últimas décadas e anos, essa seca tem se agravado devido à ação humana, seja pelos desmatamentos, por conta dos reflorestamentos artificiais de eucalipto, seja também por conta do chamado aquecimento global, que é um fenômeno econômico, político e cultural da humanidade inteira. Historicamente, a microrregião do Alto Rio Pardo é povoada desde antes da colonização por povos indígenas, mas povos indígenas que, enquanto culturas, foram extintas pelo colonizador, integrando-se geneticamente e nessa cultura diversa, diversificada, que está aí presente nos nossos modos, na nossa culinária, no nosso jeito de falar. Porém, nós não temos nenhum grupo indígena atual que se identifica como tal. Também tivemos aqui, já na colonização, a presença da escravidão africana, né? Isso está nos rostos, no jeito, no cabelo, no formato do nariz, na cor da pele da maioria da nossa população, que pode ser caracterizada como parda. E pardo, como nós sabemos, é fruto da mestiçagem entre o colonizador branco português e os povos dominados e escravizados, no caso os povos de origem africana, os negros, e os povos indígenas. Também historicamente é importante ressaltar que, embora hoje o Alto Rio Pardo tenha 17 municípios, o mais antigo deles é o município de Rio Pardo de Minas, que remonta ao final do século 17, dentro do contexto das chamadas bandeiras. O que eram as bandeiras? Eram aquelas expedições formadas e financiadas pelos paulistas que adentravam o Brasil adentro, o sertão adentro, em busca de ouro e outros metais preciosos e também na escravização dos povos indígenas. Então, no final do século XVII, bandeirantes, sobretudo Brum e Espinosa, passam pela microrregião do Alto Rio Pardo, iniciando a povoação que hoje é o município, a sede do município de Rio Pardo de Minas. Rio Pardo de Minas, inclusive, foi um dos municípios, das freguesias, como se dizia naquela época, que fazia parte da chamada Comarca do Cerro Frio, uma das 4 comarcas da Capitania de Minas de Ouro, que depois se tornaria Capitania de Minas Gerais, depois, na época do Império, Província de Minas Gerais e atualmente na República, o Estado de Minas Gerais. Do município de Rio Pardo de Minas vão se desmembrar outros, Salinas, Taiobeiras, São João do Paraíso, e desses que eu citei, os demais municípios mais recentes, que são do final dos anos, do final do século XX, dos anos 1990. Como vocês sabem, eu disse, são 17 municípios, e o Brasil hoje, a República Federativa do Brasil, ela tem 3 níveis de governo e 3 poderes na República. Os 3 poderes são bem conhecidos, é o Executivo, que é composto pelo governo, é o Legislativo, que faz as leis, ou seja, os parlamentos, e o Judiciário, né, que aplica a justiça e que dirime as dúvidas. Mas nos 3 níveis de governo são o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Os 3 poderes existem apenas no nível federal e estadual. Já nos níveis municipais, ou seja, nos municípios, há apenas 2 poderes, que no caso é o legislativo, que faz as leis, que é representado pelas câmaras de vereadores, e o executivo, que no caso é o governo municipal,
que é representado pelo prefeito e vice-prefeito, que são eleitos pela população, e por seus respectivos secretariados, ou seja, os secretários das distintas pastas, que no caso são escolhidos conforme a confiança política do chefe do executivo, dos prefeitos especificamente. Isso é a nossa estrutura política. A justiça, o poder judiciário no Alto Rio Pardo, apesar de serem 17 municípios, a justiça ela é estadual, ela está direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, representada na região pelos chamados fóruns da comarca. São 17 municípios, mas são apenas 4 comarcas. A mais antiga delas, que é a comarca de Rio Pardo de Minas, que abrange o município de Rio Pardo e alguns outros municípios no entorno. A comarca de Salinas, que é a segunda mais antiga, que abrange a cidade de Salinas e outras cidades circunvizinhas. A terceira mais antiga, que é a comarca de Itaiobeiras, que abrange a cidade de Itaiobeiras e também as cidades de Berizal, Curral de Dentro e Indaiabira, e a mais nova das comarcas, que é a de São João do Paraíso, que também abrange a cidade de São João do Paraíso e mais algumas outras cidades no entorno. Assim está estruturado, então, o poder judiciário na microrregião do Alto Rio Pardo. Do ponto de vista social, é uma microrregião em que há uma clareza muito distinta entre a burguesia e o proletariado. A burguesia teve sua origem no campo. São os grandes fazendeiros do chamado agronegócio e também, mais recentemente, grandes comerciantes e também fornecedores de serviços. Existe uma classe média incipiente, geralmente formada por servidores públicos ou por pequenos negociantes, pequenos comerciantes, que na prática poderiam ser associados com a classe trabalhadora. São classe trabalhadora, mas que não se reconhecem assim, estando ideologicamente e hegemonicamente mais próximos dos ideais da chamada classe alta ou da classe burguesa. E o restante da população, poderíamos dizer que é o proletariado. Quem são eles? São os agricultores familiares, inclusive vocês, alunos da Escola Família Nova Esperança, vocês são filhos da classe trabalhadora, da classe proletária da agricultura familiar, mas também a classe proletária que vive nas cidades, que exercem serviços como de construção civil, pedreiros, serventes de pedreiros, funcionários dos comércios, das lojas, trabalhadores dos serviços públicos, enfim, e aqueles que estão numa situação de desemprego ou até de desengano empregatício. Em termos de organização social, nós temos a história do movimento sindical rural, os sindicatos de trabalhadores rurais, ali no final dos anos 70, já na redemocratização, depois do fim da ditadura militar, início dos anos 80, as comunidades eclesiais de base que se originam da Igreja Católica, mas que têm uma forte penetração e desenvolvimento social, inclusive dando vazão à formação e à participação político-partidária em partidos populares e de esquerda, mas do outro lado nós temos também a organização das chamadas classes elitistas, dos ricos, em grupos que aparentemente são associações de classe, mas que funcionam como organizações também políticas e sociais, como a maçonaria, o Rotary Club, os sindicatos patronais, mais especificamente no caso de Salinas, sindicato rural, que vão se organizar. Mais recentemente, nos anos 90, a Associação dos Irrigantes do Alto Rio Pardo, a ARPA, e associações as mais diversas possíveis dessa classe elitista. Da classe popular, além dos sindicatos, nós vamos ter também as associações comunitárias rurais e urbanas, nós vamos ter a presença do movimento dos atingidos por barragens e a presença do chamado movimento geraizeiro, mais recentemente, atuando sobretudo na conscientização de classe e na organização dessa população, sobretudo aquela que foi atingida pelos reflorestamentos de eucalipto dos anos 70 e 80 para cá. Enfim, é uma região com muito potencial,
potencial econômico, social, político, mas sobretudo com imenso potencial ainda a ser encontrado e desenvolvido, sobretudo na organização da classe popular, na organização do povo, na organização dos trabalhadores. E eu acredito que a Escola Família Agrícola tem um papel fundamental e de destaque para auxiliar nessa organização social da micro-região do Alto Rio Pardo. É isso, um grande abraço para todos vocês e bom estudo.